Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tá dando certo para ver agora? Alguém entra aí para me falar se deu certo. A câmera virou. Tem alguém aí? Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Deu um probleminha na câmera, mas agora eu acho que as coisas vão caminhar. Hoje a gente vai fazer reflexões em torno de Jesus, da Páscoa, desse momento tão crucial onde nós vivemos. E todas as nossas palestras a gente começa com uma oração. Eu convido a todos para orar com a gente, para que essa oração seja uma ação de amor, para que acalente nossas dores, nossas inquietações da alma. Alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa quando queiras orar, buscando segurança no Senhor, faze, em qualquer lugar, o teu louvor ou a tua petição. A terra inteiro é um templo aberto, a inspiração que verte das alturas. Mas se quiseres encontrar o Mestre que procuras, atende, alma querida, desce ao vale de lágrimas da vida. A imensa retaguarda, onde o consolo tarda, ouve a dor da penúria, o pranto da viuvez, volve às margens do caminho e estende os teus braços fortes aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta aos que se vão à noite, ao frio, ao vento, sem poder falar do próprio sentimento, famintos de carinho e de compreensão. Para e abraça a criança, que o desprezo consome e a doença extermina. Para, acalenta a nudez, a febre, a fome dessa flor tão pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem e que se rola de leito em leito, em canto estreito, na terra de ninguém. Atentamente aos brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai onde existe sofredor, levando a tua bênção de amor, e aí te surpreenderás com um dulce clarão. Que dulce te imovida, paz, bondade e alegria, e em meio dessa luz encontrarás Jesus eternamente a dizer-te no fundo da tua alma crente: ouço-te a voz da prece em toda parte, dando um tanto esperar-te, buscava-me tão longe e eu te aguardo aqui tão perto. É esse mesmo Jesus que a todo instante com os braços abertos busca no nosso coração a compaixão, o carinho, a redenção das nossas almas para esses dias difíceis. Era domingo de Ramos. Jesus chegava naquela cidadezinha pequena, amontado num burrinho, e logo disse a um dos seus 2 discípulos: vá, porque na quinta precisamos encontrar um lugar para fazer a nossa Santa Ceia, que seria na quinta noite. E eles disseram: mestre, mas como vamos encontrar uma casa para fazer o nosso instante? E Jesus disse: entra na cidade tal, encontrarás um homem com uma bila de água na cabeça. Jesus usou de profunda psicologia, porque sabia ele que naquele tempo, carregando água era só mulheres. E quando viu aquele homem carregando a água, seguiu até aquela casa. Era a casa de Maria, que até então, uma viúva, vira ser a mãe do futuramente apóstolo Marcos. Eles se hospedaram e tiveram naquela noite aonde todos estavam ali esperando o mestre. Jesus sobe a escadaria e percebe de cara um murmúrio entre eles.
porque estavam querendo saber qual seria o maior de todos, o melhor serviço de todos. E cada um trazia a sua tese. Jesus deixou que eles acalmassem e, de repente, depois que cada um trouxe seu ponto de vista, calmamente, Jesus pega um cântaro de água que estava numa mesinha, coloca no seu dorso uma toalha e, a um, lava-se os pés. Naquele tempo, lavar os pés eram o escravo mais paupérrimo. E Jesus fez de um a um, aproveitando mais uma vez para ensinar o caminho da humildade. E quando chega a vez de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, não o farei. E Jesus diz a ele: para que fique comigo, terá que fazer isso. E ele diz: lava, Senhor, lava meus pés, as minhas mãos e meu cabelo. E depois ele ainda fala, quando todos se acalmam, daquele murmúrio, esse Cristo de Deus quantas vezes tem acalmado nossos corações nestes dias difíceis. Ele ainda diz que aquele que queira ser o maior, que seja o menor, o servidor de todos. Mostrando que não temos que ficar lutando contra as dificuldades, querendo ser melhor e maior do que o outro. Ainda mais nesses dias atuais, precisamos ser amigos dos amigos. Prossegue a noite, noite adentro, e eles não sabiam que Jesus estava partindo. E quando Jesus disse: Pedro, mas quero ir contigo, para onde vais, Senhor? O Cristo: aonde vou ainda não poder chegar. E naquele mesmo momento, aproveitando para falar do Consolador prometido, que ele disse: irei, mas vos deixarei o Consolador prometido, aquele que ainda não tereis condições de entender, para estar convosco até os instantes da sua vida. Jesus nos prometera que passaria mais de 2000 anos, mas estaria conosco até o final dos tempos. Porque tememos, porque deixamos a dor, a incerteza, culminar e crucificar nossos corações, onde poderíamos, com Cristo de Deus, amar, entender o nosso momento crucial de nossa vida, superando as nossas dificuldades, pegando nossas cruzes e caminharmos para a frente. Porque esse é o nosso grande caminho, essa é a nossa grande transição. Naquele mesmo momento, Simão Pedro, que dizia que amara o Mestre, e Jesus lhe diz: ainda hoje, um de vós irá me trair. E Jesus ainda diz: aquele que levar a mão ao balaio onde estarão os pães, será a pessoa. Naquele mesmo momento, Jesus com a mão dentro, Judas Iscariote a coloca. E ele fica sem graça com aquilo e sai diante da noite. Simão Pedro ainda diz: Senhor, estarei contigo sempre. E Jesus ainda lhe fala: ainda hoje irá me negar 3 vezes. E nós? Quantas vezes estamos negando esse Cristo de Deus? Quantas vezes estamos negando esse momento oportuno de sermos mais humanos, de sermos melhores para a humanidade? Porque é isso que vai ficar. O amor, o carinho. Que precisamos ser as cartas vivas do Evangelho. Como essas pessoas tão simples nesse universo, que muitos estão perdendo a vida para que outras vidas vivam.
prossegue a noite. Pela madrugada fora, Jesus sai com três dos seus apóstolos, Tiago o maior, Pedro e João, e pede para que eles fiquem em oração. Ironicamente, pela segunda vez, Jesus o pega dormindo. Quantas vezes a vida pede para que nós ore, para que nós entramos no nosso mundo íntimo, nesses momentos difíceis da terra, para levar aquilo que temos de melhor, o carinho, a esperança, o amor, e a gente dorme. Por isso que o apóstolo Paulo nos fala: desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. E lá na frente ele diz assim: despertai-vos pelas renovações das vossas mentes. Despertar para a renovação das nossas mentes. Porque nessa linguagem delada que a minha mente entende, meu coração sente. E eles dormem. Como muitas vezes continuamos dormindo ao chamamento do Cristo. Quantas vezes Ele chama nós para trabalharmos na grande obra do Cristo e do Pai. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando eles acordam, mais uma vez Jesus os fala a eles: orai e vigiais nesse momento, precisamos muito. Quando passa alguns minutos, eles são acordados novamente, desta vez com a soldadesca, com lanças em chamas, uma gritaria. Ele vê a soldadesca e nesse instante Judas Iscariote o acerca e chega perto do Cristo com um beijo e lhe o trai. Jesus é capturado, todos correm, Pedro fica, e nesse instante Pedro tenta pegar ele pega uma espada e corta a orelha de Malco. E Jesus, sempre tendo a oportunidade de ensinarmos o amor, ainda diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem fere com a espada será ferido. Quantas vezes a gente tem usado nossas espadas, onde poderíamos entender lá na frente no Evangelho de Pedro, quando o próprio Pedro, depois de ter renunciado ao Cristo, traz aquela frase linda: não tenho prata, não tenho ouro, mas te dou meu coração. Quantas pessoas necessitam nesse momento que nós damos o nosso coração? E o coração que nós falamos aqui, o coração dos ouvidos, de ouvir, de sentir como nesse momento estamos sentindo Jesus. Todos nós já sabemos de cor a história da humanidade do Cristo, mas poucos nós nos aquietamos a alma para ouvir o Cristo de Deus. Por que não para um momento? Precisamos voltar para nossos lares para aquietarmos o nosso ser. E só consigamos fazer isso depois de muita dor. A oportunidade é ímpar. O tempo urge. O Cristo vos convoca, como chama todos nós para levarmos seu amor adiante. Naquela mesma noite, Jesus vai para a casa de Caifás e lá ouve sua sentença. No outro dia pela manhã é levado até Pôncio Pilatos. Porque naquele tempo eles poderiam prendê-lo, mas não julgá-lo. Pôncio Pilatos, depois de que entende que sua esposa Cláudia diz que havia tido um sonho com Jesus a noite inteira, na noite anterior, que aquele homem era inocente, manda ele até Herodes Antipas. Mas Herodes estava acordando e não quis saber do Cristo. E ficaram jogando o Cristo para lá e para cá.
Mas quando os dissabores da alma invadem nossos corações, é do colo de Jesus para que corremos. Quando lembramos da fala dele, vinde a mim, todos vós que estáis tristes e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Suave é meu fardo e meu jugo é leve. Quantas vezes não precisamos desse Cristo de Deus, desse Mestre, que acalme nossas dores, nossa alma pisoteada pelos dissabores da vida, pelas nossas decisões também. Mas tudo isso é um processo evolutivo para sermos melhores, como o instante de agora, aproveitando o momento para pensar: o que farei depois de tudo isso? Será que serei um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um companheiro para o centro espírita onde trabalho melhor? Será que serei um companheiro no meu trabalho melhor? Será que serei um filho melhor para meus pais, se assim os tenho? Ou será que continuarei com meu coração duro, enrijecido, não deixando a água viva de Jesus e do Evangelho adentrar dentro dele? Por quê? Aproveitando esse momento para modificar em nós, fazendo uma introspecção, uma renovação íntima daquilo que precisamos fazer. Quando ele é levado mais uma vez pela soldadesca até Pôncio Pilatos novamente, Pôncio Pilatos tem uma entrevista com Jesus e pergunta a ele: tu és rei? E ele diz: tu que o dizes. Pôncio Pilatos lembra que na Páscoa, pela tradição, eles podem prender uma pessoa e libertar a outra. E ele fala aquela frase: deixa que a humanidade decida e lava suas mãos. Há muito ponto Pilato dentro de cada um de nós. Quantas vezes lavamos as mãos no momento de dor dos nossos companheiros, fechando nossos olhos, esquecendo que a dor do vizinho bate na minha porta. A dor lá no estridente, de um canto do universo a outro, chega até nós. Precisamos olhar mais e sermos mais irmãos um do outro. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sorrir como Jesus sorriu. Ele viveu com pessoas difíceis. Deixou aquela eminente frase para nós, quando aquela mulher era apedrejada na praça, porque a tradição dizia que ela tinha que foi pega adultério. E ele fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Muitas vezes escondemos nossos problemas para ferir os outros e deixamos essa marca triste em nós, onde deveríamos passar e deixar o amor, a palavra de arrimo, a esperança, os braços carinhosos, o amor. E agimos assim, como Pôncio Pilatos, lavamos as nossas mãos. Jesus conviveu com todos. Nenhuma vez a história de ter tratado o mal. Identificou o amor, corrigiu bondosamente, falando do reino de Deus, e ainda disse: aquele que se confessar diante de mim, eu vos confessarei para o meu Pai que estás no céu. Olha que coisa mais linda. Por que não buscamos esse Jesus lindo, maravilhoso na nossa alma nesse momento onde precisamos de renovarmos nessa situação que vivemos? É uma dor e uma prova coletiva. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Miguel nos fala: a dor nos iguala, somos todos iguais, ninguém é melhor do que o outro. Ah, eu tenho isso, tu aquilo. Você tem porque é um empréstimo de Deus. Te reconstitui tudo
mas pode tirar tudo quando queres. O momento é de esperança. O momento é sermos os soldados do bem, da esperança. E Jesus é sentenciado. Na praça, a turva, já pela manhã, ensanguecida. E quando Pilatos começa a dizer, pela surpresa dele, porque ele achava que eles iriam soltar Jesus e prender Barrabás, que já havia muito tempo sendo procurado por ter matado um soldado, eles condenam Jesus. Jesus é condenado e começa todos os seus martírios. Quando volta, recebe 70 chibatadas. As chibatadas naquele tempo eram com carne, com uma pele de animal muito velha, e na ponta ou havia uma bola de ferro pontiaguda ou ossos de animais. 70 chibatadas. 35 no dorso e 35 nas pernas. Ensanguecido, calambeando. Aparece depois de tudo isso é levado mais uma vez. E quando Herodes, quando Pôncio Pilatos vê, não acredita. Era para aquele homem ter morrido. Imagina 70 chibatadas. 70 chibatadas. 70 chibatadas. 35 nas costas e 35 na perna. E os soldados começam a utilização. Fazem uma coroa. Tu és rei, tem que ter uma coroa. Pega-lhe um pano vermelho, uma capa. E lhe colocam a cruz. Naquela mesma noite, João vai até um lugar buscar Maria. E chega lá e diz a ela: seu filho está preso. E ela diz: não, vamos até onde ele está, eu tenho que vê-lo. E ele diz a ela: mas é tarde da noite, essas ruas perigosas. Eu preciso vê-lo. Eu preciso vê-lo. Maria pega um manto negro, coloca no corpo e vão. E ela fica aguardando até que o dia amanheça. Eles colocam o filho na cruz. E dali começa seu martírio naquelas ruas de pedra, subida, baixada. Ele anda algumas milhas carregando aquela cruz pesada. No meio do caminho, uma mulher pega uma toalha, coloca no rosto dele, tirando o sangue. Ela, aquela mesma mulher do Evangelho, Verônica, onde Jesus estancou seu sangue. 12 anos, aquela mulher tinha hemorragias fortes. E quando ela toca as vestes de Jesus, a virtude sai. Precisamos tocar a virtude do Cristo, para que saia de nós as virtudes do amor, para termos bom ânimo nesses dias difíceis. O que vamos fazer depois de tudo isso? Abraçar nossos amigos, dizer a eles da importância deles na nossa vida, as pessoas que amamos, não importa onde estão. O momento é tão ímpar. E no rosto e naquela toalha fica a imagem de Jesus. Daquela Verônica que ele curava e estancava sua hemorragia. E dessa vez ela coloca a toalha no rosto dele, mostrando mais uma vez que tudo aquilo que fizermos de amor e carinho nessa vida, a vida nos trará de volta. Então façamos o melhor. Imitemos o Cristo nesses dias da nossa vida, porque o futuro vai chegar e dele colheremos dias de esperança, de trabalho, de renovação e de amor. Jesus cai, cambaleando, cansado,
com aquela cruz de 70 quilos nas costas. E a saudadesga em cima, a multidão, todo mundo gritando, palavras paupérrimas. Sua mãe vendo aquele todo o sofrimento. E João Evangelista, a todo momento com ela. João é aquele personagem que mais quando chegar no pé da cruz, no momento final, ele diz a ela, mulher, eis o teu filho, apontando João para Maria e Maria para João. E quando ele cai pela segunda vez, havia um homem que estava na região, um sirineu. Aquele sirineu estava naquela região porque veio buscar ervas diferentes para fazer remédio para a filha que estava muito doente. Simão Sirineu. Seu nome era Simão. Um homem de cor, e os soldados dos puxam e pega ele e faz com que ele ajude Jesus a carregar a cruz. Quando os olhos de Jesus cruzam com aquele Simão Sirineu, aquele diafano de amor, aquela expressão de ternura quando os olhos do Cristo tocam os olhos daquele homem, uma força grande faz com que aquele homem tenha coragem e força de levar o Cristo com sua cruz até onde precisa ser feito. Na nossa vida, quantos Simão Sirineu tem ajudado a nos carregar as nossas cruzes? Através de uma mãe, de um pai, de um amigo, de um cônjuge, de um professor de uma escola, de uma tia. E o Cristo não fala: pegue suas cruzes e segue-me. Precisamos também ajudar que os outros carreguem suas cruzes para que a gente faça esse mundo melhor, fazendo a nossa transição da alma, do ser, do espírito, para dias mais venturosos. Mas precisamos desse momento, aproveitar o momento de ensejo para entendermos as palavras de Paulo, Romanos 12:12. Rejubilarmos na paciência. Rejubilarmos na alegria, paciência nas horas de tribulação, perseverai-vos na oração. Olha que lindo. Rejubilemos na alegria. Não na alegria de agora, mas do que passou para trás, que tínhamos tantos corações juntos para fazer nossas coisas e a gente talvez não deu valor. E na alegria do porvir, porque tudo no Evangelho do Cristo, como que é? Futuro, sereis feliz. A felicidade não é deste mundo. Ele não está dizendo que a gente vai ser feliz hoje, mas sim no futuro. E ainda fala que a terra será herdada pelos mansos de espírito. Mansos de espíritos. Precisamos ter essa mansidão, essa mansidão do Cristo para sermos pessoas melhores, para termos um coração melhor e sermos essa criatura divina que existe em cada um de nós. Não importa se hoje estamos no equívoco, não importa se hoje somos difíceis, mas cada um de nós temos a planta do Cristo dentro de nós. Somos filhos de Deus, vós que sois deuses. E Ele ainda nos fala que poderei fazer muito mais do que façamos. Fazemos a nossa parte, cuidamos um do outro, oramos um para o outro. Uma forma linda do amor é olhar para o outro com amor. Ter os olhos de Jesus. Por isso que Ele fala no seu Evangelho que tenhamos olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Ouvir a dor do outro, os olhos de enxergar naquele, mesmo aquele coração ainda enganado pelas ilusões do mundo, que ali está um Filho de Deus, que está ao caminho da redenção da sua alma, porque no seu reino nenhuma ovelha se perderá. Não é a palavra do Luiz Otávio, está nas escrituras dos evangelistas, falado e narrado por Jesus. Jesus, apoiado naquele Sirineu, Simão Sirineu,
chega a seus últimos instantes. É pregado com aqueles pregos de 28 centímetros. Lá de baixo, sua mãe, Marta, Maria, Verônica e algumas figuras do Evangelho. Mas cadê os apóstolos? Nenhum deles estavam ali. Pedro, que havia o negado. Naquela mesma noite que Jesus foi preso, cai ao remorso quando ouve pela terceira vez: eu o conheço, eu ouvi aqui. Ele diz: não sei quem é esse homem. E o galo canta. Aquele remorso imenso vem no seu coração. Meus irmãos, o que quero dizer com isso? Confortemos as pessoas hoje. Levemos o carinho para as pessoas hoje. Não esperemos dos nossos familiares talvez uma carta consoladora no futuro. Consolando agora. Lembrando da mensagem de São Francisco de Assis: consolar para sermos consolados. O mundo precisa de muito amor. A dor nos faz ferir a alma. Mas se tivermos bom ânimo, venceremos o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades mais difíceis, para sermos esse grande ser que está dentro de nós. Jesus é alçado, naquele instante de muita dor, aonde depois de falar a frase para Maria e João Evangelista, sua mãe, ergue, juntando todas as forças do mundo, os olhos para o alto, e a soronese de sangue descendo, e fala: Pai, perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Passou mais de 2000 anos. Nós ainda não sabemos o que fazemos de nós mesmos. Sem o Cristo de Deus para direcionarmos a nossa existência e levarmos o amor para a nossa vida, não sabemos o que fará de nós. Precisemos entrar para dentro de nós mesmos, no aconchego dos nossos lares, para reaver coisas do coração, da calmaria. Todo aquele tempo que eu falava que eu não tinha, hoje eu tenho. E quando tantas pessoas estão perdendo a vida, você, meu irmão, que me ouve nesse momento, minha irmã, olha para dentro de ti. Assim como eu falo para mim, porque minha boca está mais perto aos meus ouvidos, falo para mim mesmo. Olha que proporção e que proposta linda temos. Entendendo a mensagem do Cristo quando Ele diz: aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Mas como que assim, mestre? Perder a vida de luxúrias, de enganos, de ilusões, para ganhar a vida do amor, da simplicidade e da humildade que nos leva até Ele. Maria e Marta, certa vez em sua casa, Jesus, sempre aproveitando o momento, as irmãs de Lázaro, para ensejar o amor e falar das bem-aventuranças, quando Marta está sentada ao lado, junto com seu irmão, e Maria chega perto, de repente Marta fala: Maria, temos tantos que fazeres. E Jesus a diz: Maria está aqui pegando o melhor. Quantas vezes deixamos nossas vidas com tanto que fazeres e esquecemos de nos aproximar desse Mestre Divino, de levar a palavra de amor a tantos corações feridos, seja no meu trabalho, mas aquela pessoa de hoje ou de outra religião. Aqui não falamos de religião, falamos do amor universal. Porque segundo Pedro, o amor cobre toda a multidão de pecados. Toda a multidão de pecados. E precisamos estarmos nessa energia do amor para cada vez estarmos mais perto desse nosso Cristo, nosso Senhor. Que tenhamos o bom ânimo, a força, a esperança para vencer as nossas dificuldades mais íntimas pelos dias atuais.
porque esse instante também vai passar. Maria, a mãe de Jesus, depois da morte do filho, foi-se estar-se em Efésio, com João Evangelista sendo o seu tutelado e seu filho, assim como Jesus a o deixou. E ela, naquele casábrio, em frente às águas do Genezaré, atendendo a todos os famintos de amor e de carinho que passava e vinha sua choupana, cada um tinha uma palavra de esperança e de carinho. Chega certa vez um irmão e diz a ela: mãe, o que faço para meus desabores da minha alma? Não consigo mais, estou muito cansado, triste. E ela abraça aquele filho de Deus e diz assim: isso também vai passar. Para os nossos momentos difíceis da tua vida, seja qual instante estás vivendo hoje pelo coronavírus ou por que aflição que te atinge a alma, isso vai passar. E quando isso passar, valorizemos o momento, deste também momento doloroso que precisamos viver por não termos ainda ouvido a mensagem de Jesus há mais de 2000 anos e continuamos fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Precisamos levar o amor, o carinho, a esperança. Sermos aquele coração que acolhe, que abraça, para que sejamos na terra os representantes de Jesus. Mas não com a boca, mas sim com o sentimento do amor, dando a eles o colo da esperança. A palavra que cuida, a palavra que inspira, a palavra que renova aquele ser que estava na cinza do tempo, perdido nos turbilhões das suas indecisões e das escolhas da sua vida. Que precisamos nós ser estes filhos de Deus, postos, assim como Maria, levando a todos os momentos a palavra de carinho. Certa feita, Maria na sua casa, era noite, recebera aquele viajor. E aquele viajor, falando ao seu ouvido palavras doces, que ela entendera. Quem seria aquele homem? Aquele homem que nunca ninguém tinha falado daquelas coisas para ela, o seu coração. Uma alegria perene invade a calmaria das águas do Tiberíades, o lombo da noite, as estrelas. E ela diz: quem seria esse viajor? Mais alguns instantes, ela observa os pés e vê o sinal dos cravos. As mãos, relembra do filho. Corre até ele, o abraça: meu filho, é você. Ele diz: sim, minha rainha. Vim buscar-te e levarei-te contigo. Será rainha do meu trono. Naquela mesma noite, Maria morre. Mas antes que o filho a leve, pede ela: eu gostaria de passar nas prisões do Esquilino, aonde tantos corações tristes esperando o momento da morte. Muitos deles seriam lançados às feras, outros seriam feitos como tochas humanas para as festas bárbaras daquela época. Ela inspira então uma jovem a cantar. E naquele lugar, aquele respício de dor, de morte, naquela nuvem negra, paira aquele instante de paz e de luz. E aquela jovem canta. Aqueles irmãos esqueléticos, faces, rudes e tristes, perdidos, como um sol da esperança, aquela voz faz ele cantar. E todos marcham para a morte, perdendo o corpo terrestre para depois ganhar o corpo celeste. Quantas vezes Maria, mãe de Jesus, não faz que cantamos a esperança,
lembrando das suas palavras, isso também vai passar. Qualquer dificuldade que estejamos vivendo em nossa vida hoje, tenhamos bom ânimo, sejamos como Cristo, imitando o Cristo, isso também vai passar. Eu venci o mundo, mas que mundo que ele fala? O nosso mundo íntimo que cada um de nós temos, as nossas dúvidas, os nossos medos, trabalhando o nosso sombra, o nosso lado sombra, sejando, entendendo esse momento da nossa vida, que é a importância da renovação moral que precisamos fazer. Precisamos ser concisos no amor, na atitude de olhar para dentro de nós e fazermos essa introspecção, essa introdução de mim para comigo mesmo. Não olhar para minhas mazelas e querer colocá-las dentro do tapete, apontando os defeitos do outro, mas olhar para mim e orar como aquele publicano que não orava como fariseu, mas sim batia no peito: Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. E esse Jesus, com esses anjos de Deus, tem cuidado de nós e da terra. A dor vai passar, o momento vai modificar, as coisas boas virão ao nosso encontro, basta ter um pouco de paciência. Quanto tempo mais precisamos? Já ouvimos a palavra do Cristo por tantos sacerdotes, por tantos espíritos reencarnacionistas que voltaram, que não precisavam de estar aqui, mas como soldado do amor e do bom ânimo, estão aqui conosco, nos incentivando, nos mostrando que precisamos de trabalhar as nossas dificuldades mais íntimas, se quisermos edificar o reino de Deus. Como Jesus fala no Evangelho: buscai o reino de Deus e toda a sua majestade, depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E ainda Tiago nos diz que chegaria o momento que o justo viverá pela fé. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento de termos a fé. Aquela fé que move as montanhas da nossa iniquidade. Aquela fé que move a nossa dificuldade. Aquela fé que faz sermos aqueles continuadores do Evangelho de Jesus, para que sejamos as cartas vivas nesses dias de tribulação, de dor, inquietude. Acalmemos nossas almas, para que das nossas almas calmas levamos o amor ao outro, para que sejamos na energia do amor e que sejamos o amor. O homem precisa muito do homem. A terra nunca teve com tantos corações ajustados e predispostos a reconciliar consigo mesmo, pegarmos as nossas cruzes e seguirmos ajudando, auxiliando e buscando. Depois da ressurreição do Cristo, que a primeira passagem dele todos nós sabemos para quem aparece, 50 dias depois, apareceu para um aqui, para outro lá, como fala no livro Boa Nova, os 500 da Galileia. Ele visita Pedro na praia. Pedro está sentado no seu barquinho, pensativo com todas as coisas que tinham acontecido, quando Jesus aparece a ele. E Pedro lhe diz, Jesus o fita e Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, eu te amo, mestre. Mais uma vez Jesus o pergunta: Simão Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Ele diz: sim. Então, apacenta minhas ovelhas. Nos dias de hoje, se pararmos do clarim das nossas emoções e escutarmos a voz do Cristo a chamarmos, para que levemos a palavra de esperança, de carinho, porque ele diz a Pedro: então ide e pregai. Falai da bem-aventurança, falai do amor, falai da ressurreição e da renovação das nossas almas,
nessa Páscoa, o mundo jamais será o mesmo. Graças a Deus. O mundo vai ser para os mansos e os humildes, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E precisamos nós, por nossa vez, sermos e termos esse bom ânimo desses apóstolos que vieram para nos ensinar o canto do amor, da renúncia e da renovação. Assim como certa feita, para terminarmos o nosso bate-papo da noite, já dando alegria e esperança por esse momento tão gostoso, numa Páscoa, onde está sendo diferente para todos nós, mas precisamos passar nessa prova coletiva, onde era individual em cada sentimento para cada um. Quando Eurípides Barçanufo, que também foi acomado naquela época e desencarnou pela peste espanhola, que ceifou 1.600.000 pessoas, foi a maior perda de almas por uma peste no mundo, segundo os historiadores até agora. Não nas mortes como os judeus, são coisas diferentes que estamos falando. E quando, de 1918 a 1920, estava Eurípides Barçanufo, no seu começo da mediunidade, quando, certa feita, ele tinha uma facilidade de fazer a volitação, saía do corpo, se desprendia e ia. E nesse instante ele viaja, como se vê que uma força o leva até onde não consegue parar. De repente, se vê num campo verdejante, onde um lago plácido, cristalino. De longe ele avista a figura de Jesus. E ele tenta chegar próximo, mas como se vê chumbado na terra. Seus pés não conseguem avançar mais. E ele começa naquele momento a chorar, porque estava perto daquela entidade maravilhosa, com aquele amor luminoso do Cristo. Tenta chegar perto e não consegue. E fala algumas palavras de carinho, de amor, gostaria naquele momento de estar junto com Cristo, talvez como um cão está do seu lado, mas não consegue. E começa a chorar. Passa-se alguns minutos. Ele percebe também que o Cristo chora e faz uma pergunta. Jesus, Jesus, por que choras? Choras por aqueles corações duros da terra. Jesus, calado, não diz uma palavra. Passa-se mais um instante e formula a mesma frase. Por que chora, Jesus? E Jesus, nessa vez, abre a boca e diz: choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho do meu Pai e não o seguem. Que sirva isso de reflexão para nossas almas, aproveitando essa Páscoa, que seja o nosso momento da renovação, da ressurreição do nosso ser, sobre a luz abençoada do Cristo, pela luz da doutrina espírita, levando o amor aos nossos lares. E agora eu vos convido para a nossa finalização. Vou deixar o nosso Pai Nosso, para que essa oração toque todos os corações, fazendo aqui uma lembrança. Aqui em Nova York, tantas pessoas que estão perdendo as vidas, essa comunidade hispana que está sendo os mais que estão sofrendo. Trabalhando, eu quero falar aqui dos médicos, dos enfermeiros em gerais, dos catadores de lixo, da sanidade dentro do hospital, dos entregadores de pizza. Precisamos valorizar mais essas pessoas. Precisamos valorizar esses que levam, esses grandes heróis anônimos que nunca paramos para pensar nele. E que essa nossa prece
alcance esses corações, esses soldados de Deus que estão à frente dessas batalhas, fazendo por nós. E nós dentro dos nossos lares, meu irmão, minha irmã, aproveita o momento para melhorar e mudar em ti tudo aquilo que precisas. Que sejamos mansos, que a mansidade de Deus, a mansitude de Jesus esteja dentro dos nossos corações hoje e que sejamos melhores. Eu vos convido para o meu Pai Nosso. E da tua casa, faz a tua oração, faz o teu carinho, manda para todos os filhos de Deus, os que estão morrendo, os que estão ficando, aqueles que estão sem esperança, aqueles corações partidos, esses médicos que eu citei aqui, enfermeiros, trabalhadores da faxina dos hospitais. Que Jesus abençoe a todos, que a paz de Jesus e que nós sejamos os representantes de Jesus na terra. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Santificado seja pela minha vida, pelas oportunidades tantas, por tudo aquilo que sou, tenho, sinto, e por conduzir-me à perfeição. Que seja feita a tua vontade, ainda quando preze em minhas preces o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Ainda não te ouvindo assim falar, filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dai hoje, para que eu possa dividi-lo com meu irmão. Os bens materiais que ora tenho, nada serve se não sirve para quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer o alento e alegria no Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, as minhas dores. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando eu permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais de que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar eu busque acolher. Que não cultivando a violência possa eu a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me têm ofendido, mesmo quando o meu coração esteja em amargura e em desabores pela ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair em tentações dos erros, vícios e egoísmos que me fazem escravo da tua malevolência. Antes, que eu te encontre em tua luz, iluminando-me, para fazer parte que sou da tua essência. E livra-me de todo mal, de toda dor, de toda alma. Livra-me de toda dificuldade, de toda enfermidade e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem presentes, que eu tenha a força e a coragem de dizer-te, obrigado, Pai, por mais essa situação. Que Jesus abençoe nossos lares, que seu amor cubra essa multidão de pecado e que ele esteja sempre dentro de cada um do nosso lar nesses momentos de tanta dor. Mas juntos venceremos. Muita paz.